Então, para a gente comentar um pouco mais esse assunto, está com a gente, para nossa satisfação, a vice-prefeita do Guarujá, a vice-prefeita Adriana Machado. Prefeita, bom dia, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Bom dia, Agostinho. Bom, vamos começar então com esse assunto. A gente tem outros assuntos mais também importantes para falar com a senhora. Um deles, essa distribuição que o Guarujá vai fazer, aliás, cumprimento já de cara a Prefeitura do Guarujá, porque autorizou a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação difícil, que estão em situação de vulnerabilidade, enfim, em famílias que têm poucos recursos, né? Tem poucos recursos. Então, esse é um drama que o Brasil enfrenta. Que, aliás, o prefeito Jair Bolsonaro, acho que foi mal orientado, né? O presidente, prefeito, ó. O presidente Jair Bolsonaro foi mal orientado. Eu quero crer que ele foi mal orientado. Ele não percebeu o tamanho do assunto, a importância do assunto, quando ele vetou aquela decisão do Congresso de distribuição gratuita dos absorventes. Mas esse é um segundo assunto. Prefeito, eu queria saber em relação à vacinação. É isso mesmo, o Guarujá está vacinando terceira dose 2 meses após a vacinação da segunda dose, é isso, prefeita? Isso mesmo. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Guarujá, baseada em premissas de... vale lembrar que eu sou médica, né, sou ginecologista, obstetra, e estou muito à frente da vacinação, junto com o prefeito, que também é médico, que quando começou a pandemia da Covid-19, foi o primeiro prefeito da Baixada Santista a criar um protocolo para minimizar, talvez, os danos que essa pandemia fosse causar, muito antes até do vírus chegar no Brasil, já chegando lá na frente tudo que iria acontecer, por ser médico, sou médico experiente. Então, o Guarujá foi uma cidade que desde o começo teve todas, foi pioneira em muitas ações, graças a Deus, e a gente conseguiu ter bons resultados em relação ao controle, né, da nossa população em relação a isso. E por uma questão de logística mesmo, de lógica em relação às vacinas, os imunizantes virais, né, que temos aí no mercado, a polio, sarampo, até HPV também, que são vacinas virais, elas são dadas no intervalo de 60 dias. Então, como tínhamos doses disponíveis, e pensando que Guarujá, daqui a acho que 15 dias, recebe uma população itinerante que não é nossa, no torno de mais de 1,5 milhão de pessoas, então a gente tentou priorizar a imunização dos nossos munícipes, dando o máximo possível de imunização para essas pessoas, para que a gente não tenha aí uma quarta onda, sei lá quantas ondas vão ter em relação a essa pandemia. Então, é só visando realmente na prevenção. E vale falar, viu, Agostinho, que a gente já começou essa campanha já tem mais ou menos uns 3 semanas e não tivemos nenhum efeito adverso em nenhum paciente. Então, deixar claro isso, que não é da nossa cabeça, a gente está indo nas eleições, nas diretrizes da vigilância epidemiológica e fazendo a coisa da melhor maneira possível, pensando numa vacinação que a gente sonha tanto, de rebanho, que isso não repique esse vírus mais, principalmente aqui na nossa cidade. Já que o passaporte de vacina é uma coisa tão polêmica, né? Porque a gente não pode... Você viu ontem, falaram que o Brasil tem aí... O Supremo se posicionou em que o Brasil tem aí um tempo para dizer se quem entra, quem sai com passaporte ou não, que os outros países já estão... Então, está virando uma coisa até meio política isso, então a gente tem que pensar no munícipe. E como médica, eu acredito que se a gente for pensar pela mesma raciocínio lógico de que é uma vacina viral, a gente está dentro do protocolo correto. Aliás, já virou uma questão política lá atrás, né? Lá bem no começo, lá atrás, né? Teve até um lado, a gente até discute aqui, prefeita, a gente tem que dar mérito para quem tem, né? Para quem tem. Então, teve uma discussão política, há um pano de fundo político claramente envolvendo o prefeito, o governador de São Paulo, João Dória, pelo menos esses dois, com certeza. O governador João Dória, que é pré-candidato à presidência, e o presidente Jair Bolsonaro. Então teve aquela disputa para ver quem ia vacinar primeiro, enfim. Em algum momento essa disputa foi até positiva. Trouxe mais benefícios do que malefícios, mas em algumas outras etapas a gente fica em dúvida o quanto está sendo usado só a política e o quanto a técnica, né, a questão técnica, científica, médica está sendo respeitada. Prefeita, que vacina está sendo usada na dose de reforço? Então, a dose de reforço, pela premissa dos estudos, ela tem que ser uma dose contrária à que você tomou na primeira fase. Então, assim, se o paciente tomou 2 doses da Pfizer, ele pode tomar ou uma Corona ou uma AstraZeneca. Se ele tomou 2 doses da Corona, ele pode tomar uma Pfizer, ou uma AstraZeneca, ou uma Janssen. É que Janssen, atualmente, a gente ainda não tem, está para chegar, porque no primeiro momento todo mundo sabe que
foi uma doação, agora que o governo realmente fez uma compra e está no radar para chegar. Mas o grande lance Agostinho, a gente falar que o Guarujá, por ser uma cidade como gestor médico e a vice-médica, tudo isso, desde o começo a gente tentou fazer eu na gestão passada respondia pela coordenação da saúde da mulher, então trabalhando em prol das gestantes, que também foi um público de risco. O Brasil foi o país que mais, infelizmente, teve óbitos em gestantes, por incrível que pareça. Então, acho que por mais que a gente fizesse, agora já, graças a Deus, não teve essa estatística tão horrorosa, mas o Brasil sim. Então, tentamos fazer o melhor possível para garantir a imunização da nossa população. Muitas vezes fomos mais restritivos para o Estado, fomos penalizados, inclusive, por isso. Quando no final do ano passado nós fechamos as nossas praias e tivemos até um feedback negativo em relação ao Estado, porque a gente foi mais restritivo com o Estado e que não era essa orientação, mas sempre pensando na saúde da população. Então, vamos entender que é uma cidade que vive do turismo, que daqui a, como eu falei, a 15 dias, 1 milhão de pessoas vão estar por aqui. Quanto mais pessoas vacinadas em esquema completo, estaremos mais tranquilos, porque a nossa rede hoje, graças a Deus, está tranquila, mas também desmobilizamos leitos por falta de uso. Já pedimos, inclusive, a diminuição de aporte do governo federal, alguns leitos de UTI que desde mês passado estavam sendo ociosos, então, para não ter esse recurso disponibilizado de maneira errônea, então fizemos essa solicitação, transformando em leitos de UTI geral, que, assim, o que vai deixar de legado para algumas cidades que trabalharam corretamente, fizeram a pandemia acontecer, é que o que a gente construiu de leito para Covid, que não está sendo mais usado para leito Covid, que se reverbere para a população em leitos normais. Então, o Guarujá ganhou agora, com isso, praticamente 200% de aumento de leito de UTI quando a gente terminar todo esse processo. Então, é uma coisa assim, que me deixa muito tranquila, como médica, principalmente, sabendo que a gente fez nossa lição de casa e a gente vai devolver para a população os 20 leitos de UTI, que tinham 10 leitos a mais de UTI, para ser uma conquista para a população. Como legado, que é aquilo que a gente pensou. Estruturamos o leito, montamos o nosso pessoal parceiro, ele vai ficar como UTI geral. Então, isso deixa a gente muito tranquilo em relação a isso. É que fique bem claro. Agora, prefeita, a senhora falou já 2 vezes sobre isso, sobre esse final de ano, Natal, Réveillon, enfim, o litoral é sempre muito procurado. Quer dizer, essa antecipação também da terceira dose, da dose de reforço, vislumbra também essa superpopulação, esse volume maior de pessoas que deve chegar para o Guarujá nesse final de ano. Vai haver Réveillon, vai haver o festejo normal? Como é que está sendo conduzido isso aí? Não vamos fechar nossas praias, né, porque não temos por que fechar, diante, como eu falei, da nossa ocupação de leitos e como está a pandemia a nível de Brasil, né? Ontem, vocês viram, foram 113 mortes a nível de Brasil, uma queda de mais de 6% nas últimas 24 horas, né? Praticamente casos novos também, uma queda de mais de 5%. Então, não tem por que fechar, porque é uma cidade turística, precisamos também fazer nossa economia funcionar, não vamos fechar. Porém, não vamos promover fogos de Réveillon, não teremos fogos de Réveillon patrocinado pela prefeitura, mas as nossas praias estarão abertas. Quem tiver interesse em vir, será bem-vindo. Vamos tentar manter os protocolos rigorosos de controle, de acessibilidade, inclusive de distanciamento. Você viu que o governo estadual voltou para trás em relação à liberação de máscaras em áreas públicas expostas, que são áreas livres, né? Ia acontecer agora a partir do dia 11, já retrocedeu, com medo aí do que se sabe aí da Omicron, dessa vacinação, dessa variante que está vindo aí que ninguém sabe. Mas, de antemão também, o Guarujá foi a primeira cidade a anunciar que também não fará carnaval, patrocinado pela prefeitura. Então, foi a primeira cidade a anunciar. Algumas outras cidades na Baixada, em relação ao Condev, estão avaliando isso e vendo o que vai acontecer ou não. Algumas cidades só terão em relação a lugares fechados, com exigência de passaporte, vacina, coisa do gênero, mas vamos falar pela minha cidade, não teremos nem fogos de Réveillon, nem carnaval. Mas as praias estarão abertas, os hotéis funcionando, os restaurantes também, mantendo os protocolos de segurança que a gente já estamos fazendo há bastante tempo, para que a gente continue assim, né? Eu acredito, Agostinho, como médica, que a população vai ter que aprender a conviver com o Covid, porque ele é um vírus, como é o vírus da gripe, que tem mutações, como tivemos há anos atrás, em 2009, o surto do H1N1. Então, assim, temos que aprender a conviver com esse vírus e fazer tudo que é correto para que ele não vire, de novo, uma pandemia. Simplesmente um vírus que vai ter mutações que as vacinas, eu acredito, como a vacina da gripe, com o tempo vai sofrer aquela transformação de melhora. Começamos com bivalente, tetravalente, já estamos em pentavalente. Então, a gente tem todo esse contexto para acontecer. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com a vice-prefeita do Guarujá,
Adriana Machado, que é médica também, então tem autoridade como vice-prefeita e mais ainda como médica para falar sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui. Uma pergunta que surge aqui, o nosso Guilherme Oliveira, o nosso coordenador, sugere aqui a pergunta, quem vai para o Guarujá, né? Eu de São Paulo, alguém que vai de outra cidade, pode se vacinar aí no Guarujá ou não? Só moradores da cidade? A vacinação, se a gente for entrar pela premissa do SUS, ela é universal, né? O SUS ele é universal para todos os lugares. No primeiro momento, nós somos muito rígidos em relação à vacinação, inclusive tivemos até um problema em não atingir, talvez no começo, a gente recebeu algumas críticas à nossa marca de vacinação baseado com outras cidades aqui da Baixada, porque a gente entende que como aqui é um conglomerado de cidades, e elas são muito próximas, as pessoas moram no Guarujá, trabalham em Santos, trabalham em Praia Grande, passeio, então alguns lugares tiveram mais facilidade para vacinar. No começo, nós exigimos, sim, comprovante de endereço, do Guarujá e carteirinha do SUS, porque nós entendíamos na época que o governo federal estava mandando as vacinas baseado na população pelo IBGE, né? Então, assim, eu tenho X número de pessoas de 90 anos, eu vou mandar X vacinas de 90 anos para esse grupo lá. Então, no começo, fomos rígidos. Agora que a vacinação, graças a Deus, está no momento mais tranquilo, né? Qualquer munícipe que chegar aqui, comprovar que está no Guarujá e estiver por aqui, não vamos negar vacina. Tendo a vacina, vamos lá. Inclusive, foi um dos motivos também, Agostinho, que nós resolvemos antecipar a vacina, porque nós temos a vacina, e todas as vacinas têm prazo de validade. Sabemos que, inclusive, a vacina da Pfizer, ela, quando descongela, ela tem um prazo para ser usada, ela não pode depois retornar para ser congelada novamente, e é um crime, né? Passando por uma pandemia, como estamos passando, deixar vacinas vencerem, a gente não utilizá-las. Então, eu acredito que, se tiver vacinas disponíveis, qualquer pessoa que chegar aqui poderá sim ser vacinada, porque é cidadão brasileiro, tem cartão SUS, mora no Brasil, ou sei lá, e tem a carteirinha para completar seu esquema de vacinação. Então, não vamos aqui criar atrito nem polêmica em relação a isso. A gestão volta a se mover desde o começo, primando por essa acomodação maior ainda da nossa população, porém, sabemos que é uma cidade que as pessoas moram em São Paulo, mas tem apartamento aqui, então tem residência aqui. Então, elas podem vacinar aqui sim. Então, acho que é só para deixar bem claro. Tendo a vacina, ela vai ser disponibilizada sem nenhum problema. E é por isso que a gente está fazendo, seguindo esses protocolos, inclusive o que eu te falei da discordância da vacina. Tipo, tomei Coronavac, tomo Pfizer ou AstraZeneca. Tomei Janssen, tomo Pfizer ou AstraZeneca. Está fazendo esse mix que é o que os estudos internacionais falam, que desde o começo a gente já lia sobre isso, que era interessante mesclar a vacina. Sim. Aliás, a senhora falou algo que me chamou a atenção, que não é possível, ninguém concebe desperdiçar a vacina porque a validade venceu. A gente teve alguns casos assim, uma tragédia, uma coisa terrível. A pergunta que eu faço é a seguinte: se não houvesse essa antecipação, no caso do Guarujá, para 2 meses, né, depois da segunda dose, se tivesse que se esperar, se a prefeitura decidisse seguir o protocolo original, a bula da vacina e vacinar só depois de 5 meses, esse prazo de espera, haveria o risco, prefeita, de algumas doses que estão por aí vencerem? Eu acredito que sim, porque aquilo que eu falei, eles mandam doses fracionadas. Mas a vacina, não as outras têm validade um pouco maior, mas especificamente a vacina da Pfizer, porque ela é congelada a 70 graus, e quando ela é descongelada, ela tem um prazo para ser utilizada, eu acredito que sim, poderia ser, não sei te falar com precisão, mas esse não foi o motivo que escolhemos para fazer isso. Escolhemos baseado nas evidências, inclusive epidemiológicas, em vacinas virais, né? E pensando na população que vamos receber nos próximos 15 dias aí em relação à proteção da minha população, né? Essa foi a premissa que a diretoria de vigilância entendeu, e que alguns países, não sei se você se recorda, numa segunda onda que teve em março, lá em alguns países da Europa também que tinham utilizado a Pfizer, eles anteciparam a segunda dose em 58 dias. Teve essa conversa lá atrás também, entendeu? Foram países lá na Europa, isso não foi feito aqui, mas já existia essa conversa exatamente por isso, porque são vacinas virais. HPV é com 60 dias, poliomielite é com 60 dias, sarampo é com 60 dias. Então, se a gente partir por essa premissa epidemiológica, a gente não está cometendo nenhum erro. Muitas vezes estão falando em 4, 6 meses por não ter disponibilidade de vacina para todo mundo. Mas se eu tenho, não tem por que não usá-la, você concorda? Vencer a vacina, que eu acho que é um crime. Não, é óbvio, isso aí nem não há como defender, isso é indefensável mesmo. Mas o que assusta para nós leigos, a gente tem conversado isso desde que a Anvisa divulgou o parecer dela, a orientação, não recomendando,
não recomendando antecipação, né? E a Anvisa, no texto que ela divulgou, seguramente a senhora teve acesso e viu, ela disse que não há como, nas palavras da Anvisa, saber se o benefício, o eventual benefício da antecipação compensa o risco eventual também de você descumprir o que está na bula. Isso, para nós leigos, assusta, prefeita. Eu concordo com você. Infelizmente, do mesmo jeito, tem muitas pessoas que não tomaram vacina, não acreditando por ser uma vacina nova. Eu acho que fica nesse contraponto aí. Eu acho que os países europeus, eles adotaram isso no começo, aquilo que eu te falei. Teve vários países que fizeram nos 58 dias, quando teve aquela segunda onda em março, né? Se você buscar, existiu isso sim. Então, estamos seguindo as premissas das vacinas virais. Então, não estamos assim, não é obrigatório, a prefeitura está disponibilizando, ninguém está forçando ninguém lá a tomar nada, mas estamos disponibilizando. E vou te falar que a aceitação está sendo muito boa, viu? Guarujá está aí vacinado em primeira dose 80% da população, em segunda dose praticamente 75% da população, mais do que o Brasil, e em terceira dose já estamos em 14% da população. O Brasil está em 8,98%, apareceu ontem no balanço lá do resumo da televisão. Então, eu acredito que a nossa população está sendo bem acolhida em relação a isso. Estamos fazendo mutirões itinerantes em comunidades até o Natal, para que a gente pegue essas pessoas que não vão vacinar. E a segunda cidade da Baixada Santista que mais vacinou em terceira dose. Então, a gente está sendo criteriosa, mas ao mesmo tempo disponibilizando. Ninguém está obrigado a ir lá tomar. E estou te falando que não tivemos nenhuma reação adversa nesse período que a gente está tomando em relação a essa antecipação. Então, isso deixa a gente um pouco muito tranquila, né? Nós estamos conversando com a vice-prefeita aqui do Guarujá, Adriana Machado. Vice-prefeita, e em relação ao passaporte da vacina, a senhora já disse, né? Essa polêmica interminável, o presidente da República não quer adotar isso de jeito nenhum, não quer nem montar alguma restrição nos aeroportos, enfim, essa batalha eterna. A Anvisa tem cobrado, tem feito as suas propostas, ponderações, mas não parece que em nível federal a gente vai avançar em relação ao passaporte da vacina. Aí no Guarujá, há algum tipo de restrição, a obrigatoriedade de apresentar carteira de vacinação ou algo parecido, prefeita? O poder público, não. Sim, o poder público ele não pode entender, a gente entende que a gente não pode disponibilizar, criar uma lei e que a gente não consiga, talvez, fiscalizar, digamos assim. Porém, a gente faz algumas recomendações, como o governo do Estado anda fazendo, em relação aos eventos de grande número de pessoas. Porque o próprio governo do Estado ele não delimitou-se muitas pessoas a 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Não teve isso. A Prefeitura de São Paulo que fez algumas recomendações. Então, aqui, os eventos particulares que acontecem, como shows, que tem no Jequitimá, em alguns lugares de boates, inclusive casas noturnas, os próprios donos desses lugares, eles estão exigindo por conta própria, para segurança deles mesmos, o passaporte de vacina e as medidas de segurança, utilização de máscara, distanciamento todo possível. Então, e a prefeitura compactou com isso. Então, em lugares com muitas pessoas, é prudente que o próprio quem está promovendo o evento. Esse foi um dos motivos, inclusive, Agostinho, que a prefeitura não se sentiu segura em realizar o carnaval, porque, assim, na hora que eu realizo um carnaval, que é uma festa popular, que é com a anuência da prefeitura, que a gente precise, digamos, disponibilizar, inclusive, estrutura, eu ia me sentir obrigada a colocar ou não esse passaporte de vacina, se isso é polêmico ou não, se isso é válido ou não. Então, por uma questão de segurança e de não se sentir confortável, resolvemos não fazer o carnaval em área pública. Então, a prefeitura não vai ser, digamos que, patrocinadora desse evento, porque não sabemos o que realmente isso vai acontecer para que isso reverbere lá na frente, né? É simplesmente um local aberto e de difícil controle. Eu não posso pedir para quem está na praia, mostre carteira de vacina ou use máscara, não posso obrigar isso. Apesar das pessoas saberem que isso é uma determinação ainda do governo do Estado, porque nem em áreas abertas a máscara está liberada. Então, o passaporte de vacina vai ficar a critério dos estabelecimentos particulares. Se o restaurante quiser utilizar, utilize. Se a gente recomenda, porém, não temos perna para fazer esse tipo de fiscalização, infelizmente, né? Então, mas aí, prefeita, me desculpe, mas me parece aí um contrassenso, né? Porque a senhora se orgulha, e até com razão, do Guarujá ter tomado medidas para além das que foram recomendadas pelo governo do Estado, e no caso da vacinação em terceira dose, antecipando em alguns meses, enfim, há essa preocupação, claro, a senhora falou mesmo, a senhora é médica, o prefeito é médico, enfim, nada
Nada mais natural que esse assunto seja prioritário para a administração do Guarujá. Mas aí o passaporte da vacina, em outras cidades, isso está sendo feito. No Rio de Janeiro, por exemplo, quem chega e se hospeda tem que apresentar o passaporte. Não há como a prefeitura tentar... Porque senão dá com uma mão e tira com a outra, prefeita. Então, estamos seguindo a recomendação do Plano de São Paulo. Então, qual que é a recomendação do Plano de São Paulo? A gente recomenda. Então, por premissa, eu estou falando, todos os eventos particulares, inclusive os hotéis, eles estão exigindo, porque virou como se fosse uma... Está todo mundo fazendo. Então, eu não estou falando para você que não, a gente não está exigindo, porque na teoria eles já estão fazendo. Mas a sala de situação, baseada em critérios, inclusive legais, de direito de ir e vir das pessoas, não podem colocar isso como uma coisa tipo obrigatória, mas os hotéis, eu já tive pessoas que falaram para mim que alguns hotéis estão recusando hóspedes que não têm o passaporte de vacina. É um estabelecimento particular, Agostinho. A prefeitura não tem essa gerência de chegar lá e falar assim, é obrigado a fazer. A gente está recomendando. Agora, se houver necessidade, né, se a pandemia apertar, se os nossos leitos ficarem complexos, se a gente vai fazer uma medida mais restritiva, com certeza a prefeitura vai se posicionar como se posicionou das outras vezes, fechando praia, fechando comércio, fechando bares, restaurantes, limitando horário até as 8, até as 20, como aconteceu no começo, entendeu? Só que entendemos que estamos num momento, digamos assim, que mais tranquilo. Então, assim, existe uma recomendação da Prefeitura Municipal do Guarujá, que é uma sala de situação, que é um grupo de pessoas que são técnicos em todas as áreas, turismo, saúde, segurança, assistência social, que se reúnem semanalmente, que estudam os protocolos, estudam como as coisas estão acontecendo e deliberam ações para que aconteça. Então, existe uma recomendação. E, automaticamente, aquilo que eu te falei, todos os hotéis particulares, tudo, eles estão solicitando por segurança deles mesmos, porque você concorda que uma pessoa que vai se hospedar em determinado hotel, que não é exigido o protocolo de vacina, e diz que pegou Covid lá, o hotel que vai ter que responder... Não, lógico. Não, eu concordo com a senhora, mas há um problema sério e está evidente isso. A coisa começou torta, né? O nosso Programa Nacional de Imunização nunca foi nacional. Nem sei se houve programa de fato, né? A gente foi pegando no tranco. Felizmente, como a nossa capacidade para vacinar é histórica, então mesmo errando tudo mesmo no começo, a coisa acabou pegando no breu, meio que aos trancos e barrancos mesmo. Então, esse é um problema sério, né? Então, cada cidade faz de um jeito, o Estado orienta, o governo federal pensa de outra forma. Isso dificulta para nós leigos. Porque eu confesso, eu não consigo entender. Quando a senhora fala que é uma recomendação, se eu, dono de hotel, não quiser fazer, eu não posso ser multado, porque é só uma recomendação. Se eu não quiser cobrar do meu hóspede, se eu não tiver consciência, se eu pensar, se eu for negacionista e for dono de um hotel, eu permito tudo. E a prefeitura não vai poder fazer nada porque ela não me deu uma ordem. Então, eu não entendo, há um rigor, não sei se exagerado, mas há um rigor claro em algumas medidas e há uma flexibilidade, uma frouxidão em outras, e a gente acende uma vela para Deus e outra para o diabo, na minha opinião, prefeita. Então, vamos lá, é aquilo que eu te falei. No começo, quando as coisas estavam muito complexas e os nossos níveis de ocupação hospitalar e de transmissão sem a vacina, porque lembra que a gente sonhava tanto com essa imunidade de rebanho, de 80% da população, aquela coisa toda, para diminuir a transmissibilidade do vírus? Então, praticamente, aconteceu isso. Está acontecendo a nível de Brasil, a nível de Guarujá, então isso está acontecendo. Então, a princípio, eu concordo com tudo que você está falando, acho que teve muita politização em relação à vacina, à pandemia, de uma maneira geral. Eu quero aqui enaltecer que, realmente, o Brasil é um país em excelência em vacinação, é o maior programa de imunização do mundo, então, não estou falando do Covid, de vacinação em geral, é o país que mais disponibiliza de maneira muito mais, que chega na ponta, realmente, porque vem de anos e anos de expertise, e é um país que tem realmente isso de uma maneira muito... Talvez a gente tenha, como você falou, pegado no tranco, porque já sabíamos, tínhamos a expertise, apesar de que, Agostinho, a vacinação Covid, ela teve um parêntese muito engraçado e, assim, criterioso, porque uma coisa é você vacinar uma população inteira com uma vacina só. Outra coisa é você aprender a diluir Pfizer, diluir Janssen, diluir AstraZeneca e diluir Corona. Então, assim, foram 4 tipos de vacina do mesmo objeto. Então, as equipes tiveram que ser treinadas e ser mais
ter atenção para não fazer coisas erradas, digamos assim. E, graças a Deus, aqui no Guarujá, não tivemos nenhum efeito adverso em relação a isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é que a prefeitura está, assim, acendendo a vela para o santo ou para o diabo, não é isso. A gente está simplesmente entendendo que o momento da pandemia nos permite apenas recomendar. Mas, caso a pandemia retroceda e a coisa realmente volte para um patamar fora de controle ou indícios que a coisa não vai caminhar bem, com certeza vamos fazer restrições para que a gente proteja a população. Como fizemos da vez passada. O Guarujá foi a única cidade da Baixada Santista que conseguiu deixar 8 barreiras aqui, proibindo as pessoas de entrar na cidade. Foram mais de não sei quantos mil veículos voltando para trás, que estavam fora das normas que a gente exigia, ou com febre, ou com sintomas, seja lá o que for. Então, nós tivemos esse cuidado. E olha que é uma cidade que tem várias entradas. Isso demorou, deu já munição para que a gente tivesse essa retaguarda, mas ao mesmo tempo foi muito oneroso o município fazer isso, porque foram horas e horas de hora extra, operação delegada, eram barreiras 24 horas, quer dizer, não temos mais condições de fazer isso, não é porque não queremos, é porque o momento não pede, entendeu? Infelizmente, felizmente estamos bem tranquilos, mas estamos aqui vigilantes. A gestão Walter Suman, ela, o tempo inteiro, aquilo que eu te falei, temos um comitê de crise, que fazemos reuniões semanais, estudamos os números, vemos como está acontecendo, se teve um evento assim, assado, que saiu da lógica, saiu do rumo, que tem a oportunidade de complicar, com certeza tomaremos medidas restritivas mais duras, sim. Né? Só que aquilo que eu te falei, o particular, ele é particular. A gente não temos que pensar também na legislação do direito, temos muitos advogados polemizando isso, então a gente não quer entrar nessa rota de colisão, entendeu? Queremos simplesmente dar segurança ao nosso munícipe, mas estamos vigilantes que se algo saia do trilho, com certeza tomaremos medidas mais restritivas. Tá certo. Vice-prefeita Adriana Machado, vice-prefeita do Guarujá, só para a gente encerrar, não posso deixar de tocar nesse assunto, que é a decisão que a prefeitura aí do Guarujá tomou de tornar obrigatória a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda, ao contrário do que fez o governo federal aqui, né? Que vetou, se bem que o Congresso vai se reunir hoje e pode ser que derrube o veto do preto. Tomara, porque esse é um drama enorme, desconhecido da maioria das pessoas, até por culpa da imprensa também, que divulga muito pouco esse problema sério que é a dificuldade que mulheres carentes, meninas da periferia, enfim, pessoas em condições precárias de subsistência, dificuldades enormes que elas têm para conseguir enfrentar essa questão que é tão óbvia, né? É tão óbvia para todos nós, mas que a gente acaba esquecendo que existe uma fatia enorme e cada vez maior da população que não tem condição de conseguir esse absorvente. Eu queria que a senhora falasse rapidamente, por favor, como é que vai ser essa medida, enfim, quando é que ela começa a acontecer, prefeita? Bom, isso é uma medida que me deixa muito feliz, né, como médica, como ginecologista, né, que sei o que é os dias, né, das mulheres do período menstrual, que são muitas vezes acompanhados não só do fluxo, mas de uma cólica, de uma TPM. Eu lido com isso todo dia, então de mulher entendo muito bem. Fiquei muito feliz de participar disso, foi uma articulação entre a Câmara Municipal do Guarujá com o Poder Executivo, que entendeu que isso era uma demanda realmente relevante, né? O prefeito foi a primeira cidade a sancionar a lei, é a Prefeitura Municipal do Guarujá, sim, né, uma ação em conjunto entre a Câmara, como eu falei, o Executivo, olhando as 3 secretarias que envolvem essas pessoas, que é a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, né? A gente sabe que vários estudos falam que 10% das meninas em idade escolar, dados da ONU, inclusive, e da Secretaria do Estado, não frequentam escolas no período menstrual, por falta de dinheiro realmente para comprar o absorvente e passar por momentos constrangedores, porque às vezes colocam toalhinha, paninho, essas coisas, infelizmente, e passam por momentos constrangedores, então elas não frequentam. Então a gente fica muito feliz. Como toda lei, ela foi sancionada, ela tem aí um período de 180 dias para começar a acontecer, inclusive mudando o exercício agora. Vamos ter agora reuniões entre as 3 esferas que vão envolver isso, que é a Secretaria de Ação Social, junto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, com assessorias de políticas públicas para as mulheres que estão definindo público-alvo, que são pacientes vulneráveis, meninas a partir de 10 anos que já têm ciclo menstrual, que estão nas nossas escolas municipais. Então,
é com muita alegria que a gente dá essa notícia, entendendo que a parceria entre a Câmara e o Executivo foi muito boa para que isso acontecesse, e o prefeito foi o primeiro prefeito a sancionar a lei, apesar que na Baixada já existe um movimento para que todas as cidades tenham adesão a essa lei, porque é uma lei que, como você falou, realmente ela é esquecida, ela talvez seja negligenciada, é uma lei que assim, a gente fala muito pouco, entendendo que isso não seja um problema, mas com todo o contexto que veio a pandemia, a pobreza e tudo isso, com certeza ela ficou mais gritante, mais pungente. Então a gente fica muito feliz de que essa coisa aconteça e que o Guarujá tenha sido pioneiro em sancionar essa lei. Fico muito feliz de participar desse momento tão legal para a história das mulheres do Guarujá. Parabéns, parabéns mesmo. E quantas mulheres devem ser beneficiadas, prefeita? A gente está fazendo esse levantamento agora em relação às escolas, porque, como eu te falei, vamos abranger as escolas municipais, né? E as pacientes em vulnerabilidade social. Então, pedimos levantamentos já do CRAS, do CREAS, das pessoas que atendem essas pacientes com vulnerabilidade social, as unidades escolares, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Saúde. Mas, assim, em breve a gente dá essa notícia para vocês. O problema é que, assim, agora a lei foi sancionada. Só 1.000, 2.000, 3.000, não interessa. Vamos fazer porque a lei cumpra-se e a gente vai fazer acontecer. É isso que vai ser legal para o nosso município e eu fico muito feliz de participar desse momento. Também não dá para falar em valores ainda investidos, né, prefeita? Não dá, mas acredito que é um valor que vamos ter sim, esse recurso, não sei se seria uma coisa em conjunto com as 3 secretarias, dentro do nosso orçamento, mas alguma ajuda de Câmara, alguma coisa assim, mas com certeza vamos fazer acontecer sim, porque é uma coisa que eu particularmente acho que é muito importante. Temos assim ações pequenininhas já acontecendo, no Fundo Social de Solidariedade, eles distribuem esses absorventes para pacientes em vulnerabilidade social, mas é por doação, por parcerias, mas nada assim como lei, como documento, como aquela coisa certa mesmo, entendeu? Perfeito. Adriana Machado, vice-prefeita do Guarujá, muito obrigado. Foi um prazer falar com a senhora aqui no Manhã Bandeirantes e até breve, prefeita. Estamos à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado.